Tabelas de pesos, medidas e moeda corrente nos tempos bíblicos. Vamos ver então o que seria isso. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje: tabelas de pesos, medidas e moeda corrente dos tempos bíblicos. Estou construindo uma playlist aqui no canal sobre cultura dos tempos bíblicos. Este pequeno livro aqui é uma introdução. Todos esses primeiros vídeos desta playlist, que é de teologia, mas é uma playlist específica sobre cultura dos tempos bíblicos, é apenas uma brevíssima introdução sobre estes assuntos, né? E aí, finalmente, estamos no capítulo 5 deste pequeno livro, que trata sobre comércio e economia dos tempos bíblicos. E aí eu fiz uma breve introdução, breve não, foi uma enorme introdução no vídeo passado sobre comércio e economia dos tempos bíblicos, e hoje vamos entrar no primeiro tópico, que trata sobre as tabelas de pesos mesmo, e medidas e moedas correntes, ou moeda corrente nos tempos bíblicos. Comércio em dinheiro e mercadoria, medidas lineares. Vamos lá então. 4 dedos, 1 palmo, 3 palmos, 1 envergadura, 2 envergaduras, 1 côvado, 4 côvados, 1 braça, 4 dedos, 1 palmo, 3 palmos, 1 envergadura, 2 envergaduras, 4 côvados, 1 côvado, 1 braça. Vamos começar primeiro tratando sobre o que significa isso dos 4 dedos, 3 palmos, 2 envergaduras, 4 côvados, 1 palmo, 1 envergadura, 1 côvado e 1 braça. As medidas lineares foram desenvolvidas de acordo com as proporções do corpo humano. O dedo, a palma da mão, a envergadura, a distância entre o polegar e o dedo mínimo, o côvado, distância do cotovelo até o dedo médio, então isso aqui é o côvado. E o cordel ou braço era a distância da ponta do dedo médio até o outro dedo médio. Então isso aqui, né? Isso aqui é o cordel. Daqui, ó, desses dedos aqui. Com os braços estendidos. Isso resulta numa tabela de comprimentos como se segue. Cadê essa tabela? Ah tá, é nos próximos vídeos. Lógico. Então, basicamente, os que mais são utilizados na Bíblia em termos de em medidas lineares, isso aqui que eu vou mencionar são as medidas lineares, então que eu já mencionei na verdade, são os dedos, os palmos, envergaduras e os côvados, o palmo, a envergadura, o côvado, a braça. Então tudo isso são medidas lineares. Esse sistema tinha os seus problemas. A medida do corpo, ou as medidas, né, do corpo variam de indivíduo e há evidências de que havia comprimentos diferentes para o côvado, de aproximadamente 45 centímetros a 52 centímetros. Havia um côvado real, longo de 7 palmos ou 28 dedos. Todas as medidas reais eram maiores do que o padrão. Havia também côvados antigos, segundo Crônicas 3.3, e novos, Ezequiel 45. No geral, porém, o sistema era facilmente compreendido e as medidas aproximadas podiam ser calculadas. Então sempre eram medidas aproximadas, né? O côvado, o palmo, os dedos, a envergadura, a braça também. As distâncias mais longas eram calculadas vagamente em termos de um dia de caminho, em termos de um caminho. Por exemplo, Gênesis 30:36. Muito mais tarde, os gregos usaram uma medida chamada stadion, ou stadion, ou então o plural de stadia, que era pouco maior do que 40 metros, mencionada no livro de Macabeus. A distância não era usada para cálculo de área como fazemos hoje em nosso sistema. Um acre era a quantidade de terra que podia ser arada pelo boi num dia. Então isso é um acre. A máxima distância que um judeu podia andar num sábado, jornada de um dia de sábado, era 2.000 passos, ida e volta de 1 milha romana. 2.000 passos. Interessante. Bom, então o vídeo de hoje é isto, sobre essa tabela de pesos, medidas e moeda corrente nos tempos bíblicos. Nos próximos eu vou entrar em outros detalhes, especificamente sobre essa tabela de pesos, medidas e moedas correntes. Hoje foi apenas uma introdução dessas medidas lineares. Então, nos próximos eu vou tratar sobre o quê? Sobre capacidade, tá? Então, esta tabela de pesos, medidas e moedas correntes inclui o quê? Capacidade, inclui peso,
inclui moedas romanas, moedas judaicas e moedas gregas. Nos próximos vídeos tratarei sobre cada um destes tópicos. Hoje é só para a gente entender mesmo essas medidas lineares. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Dá uma olhada no vídeo passado, que eu fiz uma introdução sobre comércio e economia dos tempos bíblicos. Valeu!